Aqui em Teresópolis tinha uma locadora de vídeo chamada Pati e Raquel. Eram os nomes das filhas de uma portuguesa, que eu não lembro exatamente o nome dela, mas era uma pessoa muito simpática e eu conversava com ela. Um dia encontrei com ela na rua, no meio da rua, e eu brincava sempre com ela. Eu falei, olha, uma brincadeira diferente, né? Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu estou te traindo. Ela ficou me olhando assim, eu falei, estou assistindo filmes no Netflix, estou te traindo. E aquilo ali ela riu, brincou, etc. Tal. E hoje, se você passar ali pela ex-Pati e Raquel, as filhas dela, a Pati e a Raquel, criaram um café, o Alentejo. Fechou a videolocadora da Pati e Raquel, que era assim, tradicional aqui do bairro que eu morava. E aí, quando a gente fala em inovação, a gente criou uma espécie assim de, sei lá, um mito de que inovação é uma coisa que você vai para um parque de diversão, que você vai fazer um negócio completamente diferente. E quando a gente vai caindo a ficha, a gente vai vendo o seguinte, a inovação, todo mundo inova. A inovação é uma obrigação, e digo mais, não é uma obrigação só dos sapiens, não. Todas as espécies vivas se adaptam. Uma planta, se começa a chover muito, ela vai ter que se adaptar. Se não está chovendo, ela vai ter que se adaptar. E quem não consegue se adaptar, se dá mal. É o papo do Darwin. As espécies que sobrevivem ao tempo são as espécies que mais resilientes, as que inovam mais. Inovar é se adaptar. Então, a inovação é uma obrigação da espécie humana. Não é uma opção da espécie humana. Aí você pode dizer, não, mas eu conheço um cara que vive a vidinha dele, não muda nada, não muda nada. Não, ele muda alguma coisa. E aí a gente tem que fazer graduações da taxa de inovação. Então você pode dizer que uma pessoa tem uma taxa de inovação maior ou menor, mas todo mundo tem algum tipo de taxa de inovação. Mesmo aquela pessoa que tem uma vida muito, muito, muito repetitiva, ela vai ficando velha e ela vai tendo que se adaptar à sua idade. A Pati Raquel, que ela pegava vídeo, fechou. E ela vai ter que ver como é que ela vai ver os vídeos dela. Então ela vai ter que se adaptar, então ela vai ter que inovar. Inovar é sinônimo de mudar. E aí a gente pode dizer que existem vários tipos de inovação, e aí tudo bem. Aí quando você fala que vai fazer uma inovação mais ampla, aí você está falando de uma inovação mais ampla. Comecei a ler, e esse artigo tem a ver com essa conversa, o livro da Fernanda Fúria, uma conceituadora brasileira, que escreveu um livro sobre psicologia da inovação. E aí eu não pensava isso antes de ler o livro, mas coloquei a minha lógica para pensar e comecei a ver o seguinte, vem cá, deixa eu pensar uma paradinha. O que é psicologia? Vamos começar do início? O que é psicologia? E aí fui lá no Dr. Google e perguntei, Dr. Google, o que é psicologia? Diz aí para mim. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, olha, psicologia, segundo ele, é ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Vou repetir. Ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Já não gosto dessa definição, porque é uma definição de uma ciência passiva. Uma ciência passiva não tem foco, não tem o objetivo. Toda ciência tem como missão melhorar de alguma forma a sobrevivência dos sapiens, através de sugestões de novas formas de pensar e agir. Quando você diz que é o estudo de um fenômeno, não sei o quê, isso é ciência passiva. E aí resolvi definir o que eu entendo por psicologia.
Ciência que estuda os processos mentais do Sapiens, ok, mas botando a ciência ativa na jogada, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas suas diferentes camadas de atuação. Então, o que o psicólogo faz? Ele estuda, né? O conceituador estuda os processos mentais e o profissional da psicologia, o que ele faz? Ele aprende esses processos mentais, as dificuldades, etc. E ele procura ajudar as pessoas a mudar, inovar. Então, na verdade, o psicólogo é um profissional da informação, da inovação. Ele pode atuar na inovação pessoal, na inovação de um casal, na inovação familiar, na inovação grupal, na inovação organizacional. Psicologia é uma ferramenta dentro da inovação. É uma ciência que está dentro da ciência da inovação. Ela é um epicentro. Se a gente diz que a ciência da inovação é o epicentro da nova ciência social, porque a gente incorpora a ideia de que o Sapiens é um processo, que a civilização é um processo, que tudo é um processo. Eu coloquei nesse artigo, nós não temos uma vida, nós temos um processo de vida. Os seres vivos não têm uma vida, eles têm um processo de vida. Tudo está em processo. Então a gente está precisando sempre ir melhorando a nossa relação com as mudanças que estão ocorrendo. Por mais que você não goste ou por mais que você não queira, as coisas estão mudando. E aí tive esse insight com esse artigo dizendo, não faz sentido falar em psicologia da inovação. Não tem sentido falar. A inovação o objetivo da psicologia é a inovação. Então, na verdade, a gente fala de ciência da inovação e dentro da ciência da inovação você tem conceituadores que estudam os processos mentais para que a gente possa fazer as mudanças. E aí você tem uma diferença entre aquele que faz, né, um trabalho, como é o caso de um psicólogo, que ajuda mudanças pessoais, grupais, familiares mais profundas, e aqueles que menos profundas, que a gente pode chamar dos coachings, etc, etc. Mas tudo é ciência da inovação. Vamos seguir depois falando mais do livro dela. Um abraço. Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem a vantagem que é ter essa visão